Pessoal, hoje mais um podcast aqui do Instituto Maranhense de Direito Desportivo. Aqui a casa hoje emprestada pela CBDU, que eu quero agradecer a figura do Alim e a figura do Luciano, que hoje nós temos aqui a honra de receber, na minha opinião, na opinião de vários, a lenda do desporto, Luciano Cabral. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eduardo Alib é um amigo querido aqui, membro do nosso Tribunal de Justiça Esportiva, mas um cara que eu prezo muito, tenho uma amizade muito grande por você, um carinho muito grande, uma admiração pelo profissional que você é. É uma satisfação ter você no nosso Tribunal de Justiça Esportiva e é um prazer participar aqui do podcast do Instituto Maranhense aqui. Eu já assisti algumas vezes aqui, algumas gravações que fizeram, assisti com o Alim, com o Hamilton Ferro. Então, para mim é uma satisfação, uma honra estar com você aqui hoje. Rapaz. Luciano, conte pra gente como foi a sua trajetória dentro do esporte. Primeiro, qual é o seu esporte? O esporte que você pratica? Eu costumo brincar, Alib, que eu fui concebido dentro do ambiente de esporte. Meu pai é professor de educação física, meu pai é professor de judô, faixa preta de judô, foi lutador de MMA. E meu pai já tinha academia, né? Porque namorava com minha mãe ali, eles se conheceram ali e tal. Então eu brinco que eu acho que eu fui feito no tatame. Eu já nasci ali, não tem fotos minhas que não sejam já desse ambiente, já desde de pequeno, né? E aí, naturalmente, eu fui pro judô, foi o meu esporte, eu fui atleta de judô, sou faixa preta de judô 4º grau, fui árbitro internacional de judô, fiz a minha carreira esportiva toda dentro do judô. E conheci o esporte universitário também através do judô. Eu competi no GEBS, depois competi no JUBS. E aí minha carreira esportiva como atleta, né, quando eu estava na minha melhor fase ali, tinha ganho o Campeonato Brasileiro e tal, tive uma lesão bem séria. Isso é uma história que muitos atletas contam, mas me tirou ali a capacidade de continuar competindo em alto rendimento. E depois eu acabei migrando para a gestão por acidente. Acidente de percurso. Gestão por acidente. E assim, hoje a gente agradece aí o acidente, né? Porque você começou a focar em outros projetos, em outras coisas, e acabou botando a sua força de vontade, as características que você teve no esporte, dentro da gestão esportiva. Enfim, uma situação que a gente conversando ali no nosso almoço, falando sobre a experiência de que, como é que foi o JUBS, como é que era o JUBS, e como é que o JUBS está hoje. Porque assim, eu lembro assim que você falou, quando eu disse assim, meu primeiro JUBS foi aqui em Natal, em 1999. Aí você falou, eu dormia no tatame, eu dormia isso. Conta essa sua experiência do antes e depois. Porque a gente estava conversando aqui, que ele muito modesto, tem um grupo perfeito, tem o Juca, tem a Kemi, tem o Marcelo, tem o Ricardo, tem o Alim, tem todo mundo. Mas assim, potência sem controle não é nada. E hoje o esporte universitário é essa potência, porque foi uma visão de projeto, uma visão de futuro. Conte aí o antes e o depois do Luciano Cabral. Então, cara, eu fiz o primeiro curso, foi de educação física, né? Formei, sou graduado em educação física, né? Fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo, virei professor da Universidade Federal ali, então eu estava bem encaminhado na educação física, já não mais como atleta, mas nesse período a CBDU estava desativada, ela não estava acontecendo. Então eu tinha ali uma frustração. Na minha época de atleta de judô, eu competi o GEBS, inclusive competi um GEBS no Maranhão. Sim. E eu olhava os caras de academia, os mais velhos, eles sempre falando que o JUBS era muito divertido. Mas divertido na perspectiva da festa mesmo, da farra. E eu queria competir o JUBS. E na minha época de faculdade, meus 3 primeiros anos do curso de educação física, a CBDU não conseguiu realizar o JUBS. A CBDU estava parada, estava estagnada. E eu falava, vou me formar e não vai ter JUBS. Então, no ano que eu estava formando, foi retomado um JUBS. Eu, na verdade, tinha ido para uma pós-graduação. E aí eu fui ao JUBS, lutei esse JUBS. E dormi, sala de aula, colchão no chão, alimentação não tinha, bandejão e tal. Mas me diverti, achei ele legal, me diverti, foi uma diversão. Não tinha nada de rendimento esportivo. E depois eu voltei para Maceió e a gente foi em outro JUBS depois, foi uma desgraça esse JUBS.
E no meio dessa confusão toda, a gente não tinha onde dormir, consegui, na força mesmo, que quebrou uma porta lá do Mineirinho, conseguimos botar a delegação para dormir na arquibancada, mas não tinha alimentação. Eu liguei para a reitoria da universidade, que já tinha acesso ali, mas ainda era aluno, e falei, professor, está uma situação muito ruim. Ela falou assim, dá um jeito aí. Periclitante, né? Dá um jeito aí. Então peguei um cartão, paguei ali a alimentação pessoal, acabei arrumando as coisas. Quando voltei, falei, você tem que ser presidente da federação aqui. Digo, não, mas não quero isso não, eu tô me afastando. Acabou que eu fiquei, e aí foi quando eu terminei o curso de Educação Física e falei, agora eu vou fazer um outro curso que eu tinha muita paixão, que era o Direito. Falei, quando eu me formar do Direito, eu me afasto de vez do esporte. Quando eu estava fazendo essa transição, eu fui convidado pelo governo do estado para ir para a Secretaria de Esportes. Ele estava criando a Secretaria de Esportes. E a primeira missão que o governador nos deu foi levar o Jubes. Ele tinha lutado o Jubes, tinha jogado o Jubes. Eu falei, não, eu voltei, voltamos para isso. Eu tinha ficado com o presidente da Federação de Alagoas nesse processo, né? Ainda estruturando, mas muito amador. E fui conhecer a CBDU pessoalmente, de perto, a gestão. E aí o secretário nacional de esportes falou, não, secretário, não leva o Jubes para Alagoas não, isso é uma desgraça, esse é problema, a gente não tem apoio nenhum do governo federal. Aí eu voltei todo feliz e falei, não tem essa obrigação. Aí, Exonerado, né? Aí voltei, governador, não vai dar para fazer, tá? Ele falou, não, tem que fazer, passa com recursos do estado, você tem que fazer isso. Eu me lembro da minha época, você tem que fazer, tem que mudar. Enfim, fizemos os jogos em Maceió, e aí os colegas das federações falaram, cara, você tem que ser presidente do CBDU. Falei, não, cara, não vai, não sei o que, vai. Nessa conversa acabou que eu me lançaram candidato e eu acabei virando candidato de oposição à gestão da CBDU e virei presidente da CBDU. O que nós herdamos? Uma sede fechada, com conta de luz cortada, tinham levado toda a mobília, os computadores, documentação, levaram tudo. Alguns processos no TCU, condenado, toda negativada, já devia 3 milhões só em um processo. Estou falando de 2004. E foi um grande desafio, cara, assim, eu falei, só tinha uma funcionária, então a gente acabou sendo voluntários ali. Você deve conhecer Roberto Maldonado, né? Sim. Então, praticamente ali, eu e Maldonado éramos 2 pessoas. Dois obstinados. Dois malucos que não, eles falam, na né? verdade, o cara receber do zero é uma coisa, você recebeu com menos zero. Verdade, destruído. Crédito zero na praça, então onde a gente tinha que resgatar cheques, que tinha um monte de cheques sem fundo, promissória. Cara, pra você ter ideia, Dolly, tem uma coisa que é marcante. Eu fui e voltei. No retorno, a gente foi hospedar no hotel em Brasília. Eu tô empolgado com o PIN da CBDU. Tava fazendo check-in, chegou um senhor. Falou, você é o que da CBDU? Eu digo, não, sou o novo presidente. Ele disse, no meu hotel você não entra. Pode sair. Vocês estão devendo aqui, nunca pagaram. Aí a gente falou, mas não era o cenário real. A gente levou ali alguns anos para entender esses processos, 4 anos e tal. E resgatar o nome da instituição, né? E aí, cara, a gente viu o que tinha internacionalmente. Você fala do cenário internacional. Tudo estruturado, os atletas estruturados, programas estruturados, serviços ofertados, um projeto de fomento e desenvolvimento do esporte dentro da academia. A gente vinha da academia, eu já tinha nessa altura aí terminado o curso de Educação Física, terminado o curso de Direito. Sabia que não existia nada dentro da universidade, não existia programas de bolsa, não existia incentivo, não existia valor ao esporte universitário. Então veio aí, vamos tentar transformar isso. Vamos tentar transformar. A gente já está aqui com o problema na mão, vamos tentar agora dar a solução. A gente começou a convidar pessoas, né? Fomos convidar ali, trouxemos vários de volta, convidamos o Ali naquela altura, o Ali vem para cá trabalhar com a gente, convidamos o Juca, fomos montando um grupo ali, pessoas foram se juntando a nós ali, o Marcelo, o Falcão, aí recentemente depois a gente trouxe o Paulinho, fomos trazendo pessoas, criando um grupo, construindo estrutura e trazendo uma visão que o esporte brasileiro não tinha, uma visão de gestão, que a gente sempre desde o começo falou, o esporte é amador, a gestão tem que ser profissional. Então, a gente trouxe da nossa experiência do privado, aí o Maldonado tinha as atuações dele no privado, eu tinha as minhas, os outros que vieram também, a gente foi compondo isso, trazer essa ideia de gestão, de ser gestor. E nesse processo, a gente foi construindo planejamentos. Planejamentos estratégicos, a gente tinha objetivos de desenvolver o esporte, mas desenvolver também as estruturas. Traçar metas, né, a serem alcançadas. E a gente traçou um plano aí, isso se estendeu até meados de 2012. Em 2005 a gente conseguiu fazer já um convênio com o Comitê Olímpico Brasileiro e o Ministério do Esporte. A gente começou a fazer uma relação com 2 órgãos mais estruturados, um bem político, que é o Ministério, mas um bem estruturado, que é a maior instituição do esporte, que é o Comitê Olímpico, que a gente pode viver ali a realização de Jogos Pan-Americanos e o início dos Jogos Olímpicos. A gente bateu um papo naquela altura com alguns consultores de fora, alguns americanos que eram consultores do Rio. Intercâmbio é essencial, né,
E aí eu fui conversar, falei, pô, mas esporte universitário americano, como vocês fizeram? E eles contaram a história, eles também pegaram um cenário muito ruim nos Estados Unidos. E eles criaram um projeto. E eu lembro claramente, eu costumo falar que carinhosamente a gente fala isso de projeto Tâmaras. Porque o cara falou, você sabe como é que planta tâmaras e colhe? Eu falei, não, demora 100 anos. Eu tenho 2 tamareiras, só meus netos que vão Se você plantou, só seus netos vão colher os frutos. E aí o cara falou assim, ó, teu país não tem tradição nenhuma no esporte universitário. Então, se não tem tradição, não tem experiência positiva, não tem valor. Então, qualquer pessoa que jogou os jogos universitários como você jogou, em qualquer posição que ele vai ocupar no futuro, seja no privado, no público, ele não vai aportar valor. Porque justamente a experiência dele foi de diversão, foi ruim. Experiência negativa. Experiência negativa. Totalmente. Pode ter sido alegre, mas ele não vê valor. Então, vocês têm uma cultura. Não foi construtivo. Não foi construtivo. É pelo que ele narrava, ele falava, a tua narrativa aí, vocês têm um gargalo no ensino médio. O cara é professor de educação física, o cara vive do esporte. Quando o filho dele chega aos 14, 15, 16 anos, ele fala, vai estudar para ser alguém. Ou seja, ele não vê valor no esporte, ele afasta o elemento esportivo. Então, o cara que é do esporte faz isso, imagina um médico, um advogado, um engenheiro, mesmo que ele tenha jogado. Então, essa perda de valor não gerou cultura. Então, você tem que esquecer essas gerações. Você tem que trabalhar com quem está jogando agora, para que ele tenha um mínimo de experiência positiva e preparar o caminho para os que virão, para que eles encontrem aqui um cenário muito bom. E aí daqui a 10, 20 anos... Memórias afetivas, né? Fidelizar com experiência positiva, encontrar valor. E daqui a 20 anos, quando essas pessoas estiverem no poder, seja na iniciativa privada, como gestores de grandes empresas, ou no ambiente público, como um gestor público, ou como um pai, vai dizer, não, vai lá que é muito bom. Vive essa experiência, eu vou ajudar, eu vou apoiar financeiramente, eu vou apoiar com valor, dizendo participe, mas provavelmente você não vai colher isso, porque esse é um processo longo. E aí, por sorte, por oportunidade, a gente acabou ficando 20 anos e começou a colher esses frutos. Então, sou muito grato a Deus ter dado esse tempo todo, a gente ter implantado o projeto e ter começado a colher os frutos. Olha só, Maquiavel fala que ele é essencial que tenha virtude. Ele dizia que era sorte, salvo engano. Então, assim, não adianta você ter sorte se você não está preparado. O que eu vejo, assim, é esse teu processo de amadurecimento e concatenando ideias e oportunidades no momento. O que foi, assim, essencial? Qual foi o ponto da virada de chave para que tu dizia assim, isso aqui vai dar certo? Cara, quando a gente montou um grupo maior, já tínhamos ali Juca, Alim, Marcelo, Maldonado, outros diretores, que a gente via que tinha conseguido contaminá-los com a paixão. Essa é a palavra. Entendeu? Contaminá-los com a paixão. Convenceu eles que aquilo ali sempre dobrando a aposta, né? Porque precisa de muita dedicação, tem um preço. É um preço. Então, hoje o esporte, a gestão do esporte brasileiro, ela é profissional, as pessoas recebem, tem salários. Mas é importante dizer que a gente começou uma gestão em 2004, 5 ali, e o primeiro assalariado da CBD, o primeiro funcionário que veio salário, veio começar a pagar em 2012. Né? A gente começou a pagar salários de fato a partir de 2016, 2017. Ou seja, mais da metade. Longa, né? Quem vê agora não tem noção. Na verdade, a caminhada é muito longa, mas eles não têm noção que o primeiro passo foi dado lá atrás. E o primeiro passo é o mais importante. Você vê para onde você quer chegar. Então, é por isso que a gente estava aqui conversando aqui, eu falei assim, cara, que visão, perspectiva. E assim, essa visão, porque me disseste que tu tiveste uma experiência que foi alegre, mas que num determinado momento foi negativa. O que te fez eu não aportaria nenhuma acreditar que isso poderia fazer? Cara, então, a possibilidade de transitar nos eventos internacionais, de ver outros cenários, que a gente só consome a ideia do esporte universitário americano. Então, a possibilidade de ir lá, de ver como funciona, de dizer, opa, nós podemos fazer melhor no Brasil. A possibilidade de visitar outros países, Coreia, Rússia, Alemanha, Espanha, ver outros modelos. E aí você considerar dificuldades geográficas, tamanhos, culturas. Um continente, né? Continental. Né? Outras culturas, outras condições sociopolíticas, ideologias diferentes, mas perceber que em todas elas o esporte educacional estava no cerne, tinha apoio, tinha estrutura e funcionava, então, ora, por que no Brasil não se aplica? Então era possível. Se eu consigo aplicar isso nos países árabes,
consigo aplicar isso nos países orientais, na América do Norte, na Europa, ali em toda a Europa, por que não consigo no Brasil? Então a gente, não, isso é possível. E aí, nesse processo, quando a gente testou 3, 4 anos, a gente conseguiu dar uma sequência. A CBDU só tinha um evento por ano que ele acontecia ou não, que era o JUBES. E quando começou a entender, fazer primeiro o planejamento estratégico, juntou todos os stakeholders, vimos todas as possibilidades, traçamos uma meta, conseguimos entender que eles começaram a acreditar, começamos a ver algumas universidades oferecer bolsas, ou seja, alguém acreditou no processo. A gente começou a ser disputado por algumas unidades da federação, os secretários de querer levar o evento para ser sede. Algumas outras instituições começaram a se aproximar querendo ser parte do processo. E ao longo da jornada... Na verdade, enriqueceu o produto, né? Esse é o produto. Ao longo da jornada... Deixou ele mais vistoso. Isso foi melhorar, né? Foi só embelezar. Alguns atletas que passaram por aqui começaram a ocupar espaços na sociedade e começaram a querer dar retorno. Opa, Luciano, eu quero ajudar. A gente começou a criar uma rede que vai funcionar. E aí, Eduardo, me foram várias estratégias. Vocês podem dizer hoje, assim, as pessoas dizem, mas por que a CBDU não está na TV aberta? Por que a gente não conhece? Você que fala que você não conhece, com certeza você está fora do sistema educacional, do esporte, do sistema educacional, ou já tem mais de 30 anos. Porque o nosso público, que são as 8 milhões de matrículas que existem no ensino superior, e ali dentro, os que têm 17, 23 anos, a gente produz para eles, conversar com eles. Por isso que a gente fortaleceu, por exemplo, a CBDU é pioneira em streaming. Fazer streaming. Nós somos pioneiros no Brasil. Nós somos pioneiros no Brasil nos esportes. Nós somos pioneiros no Brasil nos esportes de praia. Nós somos a entidade que abriu o segmento de eventos durante a pandemia. Não basta botar o ovo, tem que cacarejar, né? Senão não... Tudo fechado. Bares, restaurantes, boates, eventos, jogos. E a gente fez o primeiro evento, um JUBES com 4 mil pessoas durante a pandemia, testando todo mundo todos os dias. Isso mostrou que é possível fazer grandes eventos no Brasil, no pós-pandemia. Esse pioneirismo, essa característica nossa, fez com que a gente ficasse bem conhecido dentro do nosso ambiente. Naturalmente, o cara que jogou o JUBES em 2016, hoje ele está com quantos anos? Ele tinha lá 23, hoje ele está com 33. Então esse cara já está nos ajudando bastante. Já ocupa um local na sociedade que pode participar de uma rede de apoio e disseminação da ideia, disseminação do produto. Isso aí é interessante. Com esses indicadores, a gente percebe que o projeto deu certo. Aí é que você falou, agora é só melhorar, só qualificar. Só qualificar. Enfim, aí deu uma passeada aí bem profunda sobre a história, a historicidade do que era, do que tá. Mas e aí? Cenário internacional. Já sei que tá ali galgando. O passo natural, né? De alguém que ocupou, de alguém que se destacou. Porque assim como eles sabiam que a gente não tinha tradição, mas agora eles estão olhando, são os caras aí, né? Pô, o que eles têm de bom? Vamos chamar eles pra cá aqui também. Conta aí como é que foi esse negócio. Esse é um outro orgulho nosso também. Eu acho que isso vem muito, cara, do esporte, né? Assim, o cara que é atleta, que foi atleta, né? Ele tem essa perspectiva. Quanto mais você é focado no esporte, mais tem a perspectiva de enfrentar desafios. Assim, forma um caráter, né? Superar obstáculos do dia a dia, né? Eu acho que se você quiser, do meu perfil pessoal, se você não quiser ter um problema comigo, não diga assim, isso é impossível. Porque assim, o impossível me atrai. Porque nada é impossível. Né? Você pode não ter êxito, pode não conseguir, mas alguém vai fazer, em algum momento. E aí, quando a gente chegou na FISU, o primeiro contato, a gente foi muito maltratado. O Brasil não tinha crédito nenhum. O Brasil estava fora das modalidades coletivas. Só ilhas de excelência, né? Não, a gente estava fora. A CBDU estava fora. São 163 países filiados à Federação Internacional. 163. Nós somos um deles. Mas a gente era muito desacreditado pela gestão. Por sorte, o presidente era um americano e o secretário-geral que gostava muito do Brasil, mas não acreditava. Então, na primeira reunião, eles deram várias risadas, assim, tipo, vocês são mais do mesmo. E também nós éramos muito jovens, assim, né? E aí eu falei, não, presidente, eu só quero saber o que é que nós precisamos, o que posso fazer? Ele, pagar. Simples, e cumprir o que vocês prometem. Vocês não cumprem nada. Mas foi só isso. 3 minutos de conversa. Tá bom, me dá a dívida que a gente vai voltar com a solução. Então, em 6 meses, nós pagamos. Ele já se surpreendeu. Pô, vocês pagaram, teve um apoio do governo federal na época, e conseguimos pagar. E aí voltamos com a proposta agora de querer jogar. Ele falou, mas vocês vão vir? Não, a gente vai vir. Pode ter certeza. Então ele acreditou. Depois eles, no primeiro ciclo, que é um ciclo internacional, ele é de 2 anos. A gente honrou isso e ele falou, eu queria conversar com você.
No continente americano, vocês têm uma instituição na América Central e no Caribe e outra na América do Sul. As duas não funcionam bem. Os outros continentes têm uma instituição continental. Queria ver se você ajudava a fundar. Tudo bem, presidente, isso era meados de março. Isso para quando? Ele, será que consegue até o final do ano? Eu falei, não, tá bom, a gente vai tentar fazer. Em julho, a gente fez uma reunião em Santa Catarina, em 2007, e fundamos a ODUPA, que hoje chama-se FISU América. A gente foi fundador da Federação Pan-Americana. Então, em poucos meses, 3 meses, a gente convidou ele. Vem ao Brasil, eu já estou com 27 países aqui, a gente vai fundar a Pan-Americana. Ele veio e se surpreendeu. Falou, pô, eu saí visitando todos os países. Capacidade de articulação, né? Não, pegamos um avião, cara. Saímos visitando todo mundo. Uruguai, Paraguai, Argentina. Fomos subindo até a Costa Rica. Chamamos todo mundo pro Brasil. Fundamos. E aí ele se surpreendeu. E aí, naturalmente, eu seria o presidente, né? Porque foi fundado no Brasil, em Santa Catarina. Aí ele falou, não, Luciano, na véspera, à noite, a eleição estava marcada para outro dia, a fundação, na verdade. Aí ele me chamou no quarto, ele foi a Blumenau, isso foi em Blumenau, 2007. Ele falou, cara, eu não queria... Foi o Jupes, né? Foi o Jupes, 2007, Blumenau. Sim, sim. Aproveitamos a estrutura do Jupes. Sem sombra de dúvidas. Aí ele falou, não queria não que você fosse o presidente. Eu falei, você me chamou, me fez rodar. Aquele treino da madrugada, né? 3 meses trabalhando nisso e todo mundo, não tem nem candidato. Não, mas eu queria que você fosse pra FISU. Falei, você, pô... Aí perguntei os mais velhos na época, né? Era o Nusma, presidente do COB. Eu tenho um ministro da época, o cara me chamou, eu, muito novo ali ainda, assim, principalmente dessa coisa da gestão. Ele falou assim, olha, se o cara veio aqui e te convidou, é porque ele realmente vai te ajudar na eleição lá. Eu digo, mas como é que você é eleito lá, pô? Eu não conheço ninguém. Não, se o presidente pedir, é melhor você acreditar. Então aí na madrugada mesmo, a gente fez esse contato com o Júlio, que era do Uruguai, que era o mais velho. Júlio, você vai ser o presidente. Mas por que você vai ser o presidente? Eu não sou eu. Então o Júlio foi o primeiro presidente. E aí em dezembro teve a eleição da FISU e eu fui eleito, acabando de ser eleito, sendo eleito já vice-presidente, um dos vice-presidentes da FISU. Nós temos 4 vice-presidentes que são eleitos ali. Não existe critério de região nem nada, são eleitos os 4 mesmo. Pode ser 4 europeus, 4 africanos, mas eu fui um dos 4. E depois a gente tem um primeiro vice-presidente e um presidente. E eu já fui eleito vice-presidente ali. E aí eu fui entender a gestão internacional. E eu falava, cara, tem que transportar isso pro Brasil. Assim, tem que fazer isso no Brasil. Cara, e Deus abrindo porta, né? Deus abrindo porta, tu entrando. Deus abrindo porta. Cara, abnegado, total. E, assim, sorte é essencial. Agora, a sorte sem preparo também não tem. Esse processo de amadurecimento que a gente tá falando bem aqui, aliado às oportunidades, como é assim, que hoje tu vê que tu... Eu sempre digo assim, eu não olho para trás, eu só olho para frente. Mas quando tu... De vez em quando a gente olha pro retrovisor, né? O que você pensa assim, quando tu olha pro retrovisor? Tipo, vou fazer uma curva. Peraí, deixa eu olhar para ver se não vem alguém aqui. Quando você olha pro retrovisor, o que passa na tua cabeça? Não, cara, assim, ó, naturalmente eu tenho muito orgulho dessa trajetória toda, assim. A gente mergulhou no escuro, né? Sempre foi desbravando o que a gente não sabia o que ia acontecer. E foi aprendendo ao longo da jornada. Por sorte, a gente, como eu te falei, tem um time muito bom, bons amigos, que a gente foi preparando, né? Foi crescendo juntos. Então, na FISU América, depois eu tive que voltar para assumir, porque a gente tem que fazer uma intervenção, assumi, mudei o nome para FISU América. Aí já convidei o Alim para ser presidente, o Alim já era da Sul-Americana, virou presidente da Pan-Americana. O Alim já estava ali preparado, então a gente começou a colocar outras pessoas também no cenário que foram crescendo. O que é importante, assim, o que eu vejo é que conhecimento e, assim, às vezes o ser humano ele tem essa vaidade, né, de, só eu. O que, assim, o que faz, assim, o que me chama a atenção é você você dar crédito, você fazer um processo de amadurecimento, de preparação de outras pessoas, né? Naquela ideia de finitude do ser humano, montar um time, assim, um outro nível de consciência existencial. Olha, vou preparar o cara aqui também, vou preparar todo mundo, porque assim, todo mundo ganha, né? Como eu fui preparado também. Nós Sim. temos um mentor, o 9, que é o nosso presidente de honra, foi meu mentor esse tempo todo. O 9 na campanha da CBDU, é importante falar isso, quando eu fui candidato a presidente, na época ele tinha um avião dele próprio, pequeno. Cara, isso é muito judoso. Ele foi em Maceió, eu já conheci o 9 do judô. Você me ajuda e eu te ajudo. Ele me pegou no aviãozinho dele e viajou comigo. Depois ele me ajudou muito no cenário internacional, pagou muitas despesas para a CBDU, manteve a CBDU durante 1 ano. Então foi um cara muito importante, ainda é muito importante para mim, nosso presidente de honra. Então o que ele fez comigo,
eu fui tentando fazer com outros também, criando, abrindo as portas, reverberando, né? Claro, outras lideranças. A Fizu hoje tem várias pessoas, a Fizu tem gente hoje na parte médica, a Fizu hoje tem o Mário no voleibol, a própria linha ainda é o diretor de futsal, é o presidente da Pan-Americana. Aqui na CBD tem vários diretores que aparecem, né? Eles têm o seu brilho. A gente foi depois fortalecendo as federações estaduais, dando a eles condições de crescerem como gestores, fortalecendo eles nas estruturas. A gente está aqui num podcast de direito esportivo, lá atrás, com o Marcílio Krieger, com Alberto Puga. Tive a oportunidade de porque a gente pensou, Joaci Bastos, o doutor Esfera. Doutor Ezi, só o Esfera. Esses caras escreveram CBJD e eu tive a oportunidade de, depois que eu larguei de ser atleta, tive a oportunidade de conviver com eles. Quando eu vi com a delegação do Maranhão, os caras, não, tu vai fazer a parte do direito. Mas quando eu cheguei lá, eu acho que era que era até daquele o deputado, que é o Sampou, que era fui lá na comissão disciplinar, quando eu olhei, eu disse, só os fera, só os caras. Então, assim, a CBDU sempre teve amparada e sempre fez o melhor, sempre trouxe o melhor, não, cara. Era parte do processo, era a visão da gente, falava, ó, vai ter lead, né? Vai ter confusão. Então, nós queremos atrair as grandes universidades. Naturalmente, elas têm grandes escritórios. Nós precisamos ter um tribunal de peso. Nós também fomos pioneiros, uma das primeiras a instituir o tribunal, com tudo que o tribunal tem, né? Com os auditores, com o procurador, com a defensoria, com a comissão disciplinar. As confederações têm estrutura jusdesportiva para a justiça desportiva, como a CBDU tem. Aqui, a gente desfruta de toda e qualquer sorte de recurso que a gente possa fazer. Aqui, Luciana, julga em 2 instâncias menos de 24 horas. Então, assim, onde é que isso acontece? Levante a mão, né? E dotar. Vai lá no Instagram do Instituto e diz, aqui acontece aqui também. Né? Dotar o Tribunal de Infraestrutura, dotar o Tribunal de Condições para que ele trabalhe de independência. As instâncias todas estruturadas. E outra coisa, país continental, né? Aí, é um do Amazonas, outro do Sul, outro do Sudeste, outro do Nordeste. Então, assim, ali contemplando várias culturas, vários entendimentos, que é o que faz a providência jurisdicional ali, ela chegar da maneira mais adequada possível. Mérito total, cara. Mas isso, cara, além de ser parte além de ser uma obrigação, porque é uma obrigação legal, tem que fazer, foi parte da nossa estratégia, mas foi parte importante. Mostrar que tinha lisura, tinha força, então com um tribunal forte, reconhecido, gerou crédito. A CBDU tem crédito, porque ele tem um tribunal forte. E nunca eu vi um pedido que fosse. Não, tá. Nunca vi um pedido. Fato. O que é que vocês decidiram? Então, aplica-se. Então, tecnicidade total. Tem um fato, cara, que é muito engraçado do tribunal. Tem que falar por causa dos esportes, né? Eu tô pro tribunal, acho que não sei se era o doutor Joaci, que era o presidente do tribunal na época. Mas enfim, houve uma denúncia. E aí o Joaci sempre muito cortês, assim, sempre. E aí, logo no começo, aí o tribunal totalmente independente. Aí ele falou assim: teve uma denúncia e tal, e convocaram o presidente do tribunal. Eu falei, Joaci, problema nenhum. O presidente do CBDU, desculpa, problema nenhum. Pode me chamar, vou lá. Faz parte do processo. Não é legal? Tem que ir, vou ter que ir. Então eu fui lá, você vai ter que sentar lá. Tem problema. Joaci, o tribunal tem independência 100%. Eu estou entendendo a sua educação em me informar, da forma que você está me informando, mas pode me citar, me notificar, que eu vou por lá com o maior prazer. Defender, né? Até para mostrar como funciona o tribunal. Então, assim, era uma coisa desde o princípio. O tribunal, ele é forte, ele é importante, ele é independente. Isso reverbera, isso mostra credibilidade. A gente saiu mostrando o nosso tribunal para quase todas as entidades esportivas do Brasil. Olha como funciona. Nós viramos um case de sucesso, um exemplo a ser seguido. Isso nos ajudou, inclusive, na captação de parceiros de marketing. Porque eles dizem, como é que funciona? Não tem um tribunal, fulano, assim, que decide. O negócio é sério. Não, é muito sério. Então, acabou com a imagem de festa, de farra, porque a instituição ela é forte por isso. A gente está fazendo um relatório, eu e o doutor Haroldo, que é o presidente do STJD, eu sou procurador-geral. Então, assim, final de gestão, a gente está fazendo um relatório. O que a gente vem notando é que as demandas vieram diminuindo exponencialmente, que a gente tá indo nas reuniões informativas, a gente tá ali no plantão fazendo um trabalho preventivo e do contencioso.
Aí, sabe o que está acontecendo? Mudança na cultura do atleta. Então, é um processo de seleção natural. Você ser universitário já é uma grande conquista aqui no nosso país. E você fazer parte de uma... eu até comentei isso no nosso primeiro podcast. Então, assim, você fazer parte dessa gama de atletas que é agraciada com transporte, alimentação, hospedagem de primeira linha. Pô, para quem dormia debaixo de arquibancada, o que a gente está hoje, entendeu? 1 milhão de vezes melhor. Então, assim, não adianta ele vir para cá e ele é o creme de la creme. Então ele vem para cá, desfruta da estrutura e aí ele toma uma atitude que não é adequada. Porque eu sempre digo assim, que o direito é formador de conduta, mas o esporte é o primeiro formador de conduta. Então a gente alia o esporte à justiça. Que o doutor Alberto Puga sempre dizia assim, tem que ter o binômio, direito e atleta, senão não consegue compreender. E hoje o que a gente vê, sabe o que é? É isso bem aí que tu falou. Hoje, todas as pessoas, todas, dá para contar nos dedos, de toda a estrutura da justiça desportiva, daqui, da CBDU, poucas pessoas não jogaram o JUBES, não participaram do JUBES. Então, assim, é um sentimento de pertencimento. Na verdade, você já está provando da tâmara. A tamareira já deu fruto. Dei sorte. Eu falei, Deus ajudou. É uma coisa que é praticamente possível, mas por esse lapso temporal que a legislação permitia também, tudo, vários fatores, eu consegui. Sim. Ainda já senti um pouquinho desse doce. Na verdade, olha só, a gente vê como é o nome dele, que financiava, que você falou. O 9. A gente vê lá o velhinho andando, né? Aí o pessoal fala, pô, qual é a função dele? Você não sabe. Tem gente que olha assim, você não sabe. Aquela música do Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, assim, assim, uma coisa assim que faz a gente se sentir seguro é você ver o reconhecimento, porque as pessoas assim são muito resultado. Você é muito tido pelo resultado. E aí, quando você vê uma pessoa que lá atrás ajudou, mas que você hoje reconhece, mantém, traz o cara, isso aí é amor, isso é amor fraternal, isso aí é amor pelo esporte, isso daí é reconhecimento. E eu digo mesmo, na China tem, se eu salvo engano, tem algo que obriga o mais novo a visitar o idoso. Na verdade, idade é posto em qualquer lugar do mundo. E eu vejo isso aqui, o trato, o carinho que vocês têm com as pessoas que foram os pioneiros. É história viva, cara. As pessoas que construíram isso, né? A gente teve a oportunidade de homenagear 2 dias atrás personalidades que são relevantes para o esporte universitário no seu respectivo estado. Então veio uma professora do Maranhão, por exemplo, que foi professora de Márcio, professora Elizabeth, da Universidade Federal. Cara, tombada pelo patrimônio histórico. Professor de Márcio. Todo mundo, ela tem um lugar no céu. Professor do Hamilton, do Alim. Só não foi do Haroldo, que Haroldo é da Justiça, mas na educação física, professor de todos. Assim. Veio um senhor do Rio Grande do Sul que foi medalhista em 63 Jogos Mundiais Universitários, nossa primeira medalha de ouro. Mas estava a Confederação de Basquete também, que também o seu Nelson, né? Veio a Confederação Brasileira de Basquete, que ganhou agora a segunda metade. A gente tem que reconhecer pessoas que são importantes na trajetória. Isso é importante para a história viva, até para esses garotos também possam referenciá-los. Quando a gente vê a foto do esporte universitário brasileiro hoje, a gente fica muito feliz, né? Hoje nós estamos aí considerados uma das melhores instituições de gestão do esporte universitário dentro do nosso sistema, no mundo. Então, entre 163 países, o Brasil é top 5 em gestão, se não top 3 hoje. Nós temos um dos melhores programas de fomento ao esporte universitário mundial. Eu adoro quando pode para comparar o americano e o nosso, porque o nosso é mais efetivo, o nosso é mais produtivo, o nosso tem maior alcance, e o nosso alcance o propósito do esporte universitário, que é formar pessoas através do esporte. Tem um viés diferente, né? O nosso é um programa de desenvolvimento de formação pessoal. O americano ele é muito comercial, tem muita visibilidade. Não, se não der lucro, ele fecha. O nosso não, o nosso ele tem um desenvolvimento de pessoas. A gente forma cidadãos através do esporte. Sim. O João Derli, que é outra coisa que faz muito, ele pega atletas de ponta e traz para cá para dar visibilidade. Olha, esse atleta estudou. O Joãozinho esses dias falou, o pódio, ele é para poucos, né? O pódio do esporte, aquele ali que está premiando ali. Ali só cabem 3. A medalha de bronze, de prata e de ouro. Mas o pódio da vida cabe todo mundo. Então, são vários o propósito da CBDU
é colocar todos esses 6 mil atletas aqui, esses 6 mil jovens, no pódio da vida. Né? São 6 mil Não, vencedores. com certeza. Porque eles vão sair daqui, sabe, com essa experiência, cara, assim. Então, o cenário é muito muda legal a hoje. concepção de vida. Daí eu olho a gestão também, pô. Vejo o Alinho hoje presidente, né? A diretoria toda seguindo aqui, seguindo os mesmos propósitos, os mesmos caminhos, ou seja, e ainda com muita vontade, assim. Comunhão. Essa é a palavra. Vocês falam. Comunhão. Tem muita vontade. Acabamos de fazer uma reunião agora com projetos para 26, 27, 28 de crescimento, de melhoramento, de qualificação. Então, ainda, assim, tem muita vontade. Que é muito bom. Eu acabei de dizer a eles. Se tiver na reunião e falar que tá tudo muito bem, você matou. Você se acomoda, vai entrar numa caixa, vai se fechar naquele mundo, no conforto. Não tá. Tá ótimo. Onde podemos melhorar? Onde podemos crescer? Meritocracia. Então, isso. Meritocracia, que eu vejo, meritocracia. Não tem compromisso com erro. Tá errado, muda. E outra coisa, sempre mexendo, né? Sempre mexendo, procurando. Aqui tá. Aqui a gente pode melhorar. Não é que assim, porra, ele nunca tá satisfeito. Não, ele tá satisfeito. Ele só quer o melhor. Ele só quer saber. Assim, eu sempre digo assim, o tamanho do teu sonho, da realidade é o tamanho do teu sonho. Então, assim, é sempre com um pé aqui na utopia, mas o pé na realidade. E ali vão andando, um passo atrás do outro, mesmo que sejam baby steps. Mas, assim, hoje, eu vejo que já tá... eu sempre digo, tá em voo de cruzeiro. Tá em voo de cruzeiro. Em voo de cruzeiro é estabilidade total. Mas, sempre atento às intempéries, às coisas, porque sempre vai ter, né? Claro. Sempre vai ter. Quando dá aquela balançadinha no avião, a gente assiste, passando por um quebra-mola, não viu. Mas, enfim... Mas essa chacoalhada é boa. Esse nervoso é bom. Sim. Pra tirar do conforto. Volta, né? Porque ele, o teu índice de atenção, ele volta pro foco, né? Não. Assim, cara, e assim, uma coisa assim que eu vejo que é um aspecto assim extremamente importante é o fomento de todas as modalidades. É um fomento de modalidades. E o que eu vejo hoje é que a ACBDU, ela é ali um viveiro de experiências, um viveiro de modalidades, porque assim, aqui no país é o seguinte, monocultura total do futebol. O cara pratica esporte, ele pratica esporte, joga futebol, não é ruim, não serve pra nada. Na verdade, não existe ninguém que não tem habilidade, ele só tá no lugar errado. Tá no lugar né? errado. Então aí eu vejo, sabe o quê? Foi a primeira competição de tiro com arco, né? Esse ano foi. Olha aí, ó. Primeira competição. E eu tive a sorte de presenciar isso, porque eu tava no meu plantão ali, né? Um rapaz chegou e disse, eu posso, porque a gente quer fazer uma reunião, a gente pode fazer uma fogueira, atirar um arco. Disse, meu filho, não faça isso não. Isso aqui é tudo, aqui é tudo protegido ambiental. Se você pode ter crime de incêndio, meu filho, tome um refrigerante no sabão. Aí ele começou a rir. Eu disse, que modalidade você é? Ele disse, eu tiro com arco. Esse rapaz eu nunca tinha visto. Então, assim, o que eu vejo é que a CBDU, ela fomenta a prática de outros esportes. Tem mais de 46 hoje. Mais de 46 esportes, né? E como é que assim, como é que você vê porque eu vejo, aí tem Jubes Praia, aí hoje tem surf, tem skate, tem beach wrestling. Então, assim, como é que tu vê assim a perspectiva? O que tu projeta, assim, o que tu vê lá na frente sobre essa a reverberação multiesportiva, poliesportiva que tem? Esse é um desafio, porque a gente precisa das 5 entidades que recebem os recursos da loteria. Nós somos aqui recebe concurso de prognósticos. Nós somos aqui recebe menor valor. Sim. Depois da gente a outra já recebe o dobro. E a nossa carga é muito. A outra. A próxima, né? A próxima. Já recebe o dobro e daí por diante só aumenta. E nosso programa só aumenta. A gente tem 46 modalidades, uma fila de modalidades querendo entrar. E tem outros indicadores que ainda são excelentes, mas a gente tem que prestar atenção no que vai fazer. Por exemplo, a nossa competição de basquete aqui tem 27, ou seja, tem 27 equipes masculinos, 27 equipes de feminino. O Brasil todo está jogando. Então isso é muito grande. Você pega esse número aí e multiplica. Então, se você somar a temporada 2025, nos eventos de CBDU, nós tivemos aí mais de 20 mil universitários jogando a fase final. Seja no Jubes Futebol, no Jubes Praia, no Jubão, no Jubes Atléticas. Então, é um processo que não está no crescente.
A gente não vai estagnar, não pode estagnar, não deve estagnar. Então, além de inserir mais modalidades, as modalidades que aqui estão, tiro com arco esse ano começou, tem 12 estados. Tenho certeza que o ano que vem vai ter mais de 20. Sim. Então, é um desafio, Sim. mas a gente adora esses desafios. Cara, Luciano, dava pra gente conversar aqui 1 milhão de horas, mas infelizmente, nossa carruagem virou abóbora, né? Cara, vim te agradecer de verdade, do fundo do meu coração. Você é um cara massa, você é um cara talentoso, você é um cara inspirador, sabe? E assim, eu te agradeço do fundo do meu coração, porque eu comecei como atleta e hoje eu faço parte da estrutura. Vocês nunca deixaram de acreditar na pessoa, no ser humano. E isso daí é o mote que isso aí eu levo para minha vida. As pessoas que me conhecem, que seguem no Instagram, que agora isso é uma ferramenta que eu não conhecia, mas hoje eu vejo a capacidade que isso tem, né? De visualizações. A gente vê que isso daí o aspecto humano é essencial. Cara, parabéns de verdade. Obrigado por fazer parte do nosso podcast no Instituto. Rapaz, moço, vim namorando este rapaz para ele aparecer aqui e ele ainda me emprestou a casa dele. Muito obrigado, Luciano. Fica com Deus, cara. Que Deus te abençoe. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Obrigado, Eduardo. Um abraço para você. O podcast ele vai para a rede, vai para o mundo todo, mas ele é do Instituto Maranhense de Direito Desportivo, no nosso Madcast. Um abraço para Haroldo, que é o nosso do Maranhão, nosso presidente do STJDU, para a Aline Neto, que é o presidente do CBDU, para você, que é um amigo do irmão. Abraço, valeu, irmão. Obrigado, fica tudo, com Deus. Valeu.